Eu vou começar com um que fala sobre um ser muito evoluído, e o segundo que eu vou comentar aqui vai falar sobre Jesus. Só que revelações que eu não vi ninguém falando sobre isso, e eu não sei, tem que avaliar tudo com criticidade, Uhum. se faz sentido ou não. Mas primeiro eu vou começar com uma experiência aqui. Essas duas eu achei até mais impactantes que a do próprio Abraham que a gente falou aqui. Uhum. Essa primeira foi de um canadense chamado Kelvin, que ele estava com a família assim na natureza, estavam se alimentando e tal. Olha que coisa incrível. Ele de repente sentiu uma dor no cotovelo. E ele sentiu uma coisa esquisita. A esposa falou: olha, foi uma vespa que te ferrou ali. Ele lavou, estava inchando, foi tomar banho, olha, nada curar. Quando ele saiu do banho, estava super inchado. A esposa chega no quarto dele, percebe ele pálido, totalmente lábio roxo já, e ele sentindo o corpo já com os músculos meio rígidos, já meio tenso, sabe? E ele viu que ele estava com dificuldade de respirar e tal. Ele estava tendo provavelmente alguma ataque anafilático, ele estava tendo alguma reação alérgica àquela picada ali. E o pensamento que ele teve foi o seguinte, falou assim: olha, eu vou despedir da minha esposa porque eu tô sentindo que eu vou morrer, não tenho o que fazer aqui. Ele não conseguia falar, não conseguia se despedir, aquela angústia ali, e de repente chega a filha. Ele olha para a filha e fala: puxa, olha, que filha maravilhosa, sabe? Tem aquele sentimento de amor pela filha, né? E não podendo se despedir ali, aquela angústia. Eis que de repente ele tem uma espécie de clarividência, ele além de ver as duas, ao lado da filha, surge uma espécie de portal de luz. Ele fala que era uma espécie de portal com túnel, sabe? Quem gosta de filme, sabe do filme do Doutor Estranho, que ele faz aquele portal de energia? Era tipo aquilo ali. Ele ficava flutuando, não tocava o chão, e ele percebe aquele portal. E naquele portal ele fala, tipo, uma pessoa que não sabia nada do assunto como esse. Tem um portal de luz aqui, ele questionando, de repente, ele sente saindo dele uma espécie de cristal, como se fosse um diamante. Claro, a gente não tem cristal no corpo, mas era uma energia mais condensada que começou a sair dele e ir para dentro do túnel. E ele falou, mas que estranho isso. Mas quando aquilo que saiu dele entrou naquele túnel, naquele portal de luz, ele se sentiu conectado a ele. Havia uma conexão ali. E aí ele percebeu que naquele portal, naquele túnel de energia, havia um ser ali que estava muito interessado nas suas emoções, nas emoções que ele teve na sua vida. E ele percebeu que aquele ser estava ali fazendo uma certa varredura, estava lendo o que ele viveu na vida, lendo pelas energias, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, e analisando tudo aquilo. E aí de repente ele percebe que aquele ser, ele estava interessado na experiência pessoal dele. E aí ele entendeu, entre as várias revelações que ele teve, a primeira foi que dinheiro, status, aparência, classe social, religião, tudo isso ele não estava nem um pouco interessado. Ele queria saber a intimidade, o que ele tinha de único na vivência dele. Então tudo que a gente dá valor, né, a questão disso, para ele era completamente irrelevante. Só que de repente ele percebeu que aquele ser estava saindo do portal. E quando estava saindo, ele notou que era um ser que não tinha forma definida. Que a gente até citou aqui já o corpo mental. Ele estava um corpo mental isolado, ele estava sem forma humana, mas ele tinha uma energia, um poder assim absoluto. Era um ser, ele sentiu que era muito poderoso. Emanava uma radiação, uma energia assim quase opressiva no sentido mesmo de intensidade, sabe? Ele citava que saíam até tipo raios ou eletricidades daquele ser. E não era assustador, pelo contrário, havia uma sensação de paz, de aconchego naquilo. Mesmo sabendo que era muito poderoso, mas era muito benevolente ao mesmo tempo. E aí aquele ser, quando ele de fato sai do túnel, sai do portal, ele para de ver, ele interrompe a imagem da família dele, ele não vê mais a esposa e a filha, que aliás pareciam que estavam congeladas ali, e de repente some o tempo e some o espaço, e ele fica interagindo com aquele ser diretamente. E aquele ser passou algumas mensagens para ele, e as mensagens que são assim muito fortes. Uma primeira mensagem, e aí eu até posso te perguntar,
que seria uma mensagem impactante que uns... Ah, desculpa. Antes de perguntar, ele passou a informação que ele tinha bilhões e bilhões de anos. Então ele sabia que o ser que estava ali não era alguém que era da Terra ou que nasceu aqui. Ele tinha bilhões e bilhões de anos. E aí ele fez uma afirmação que é impactante. Se eu perguntar, acho que você não... O que vem na mente? Eu estava me perguntando, se eu não soubesse dessa experiência, eu me perguntasse, o que um ser muito evoluído falou para alguém que está acabando de conhecê-lo, né? Você faria alguma ideia? Sim. Pô, eu queria que você acertasse, porque seria muito legal, mas vamos lá. Seria sobre a origem do universo e o propósito da vida. Não, então, mas não foi na verdade, o que ele falou foi num nível assim... Claro, isso é extremamente importante, mas o que ele falou... Não, nem tanto, Não, talvez, sei lá. é extremamente importante, você falou, mas o que ele falou que eu fiquei chocado, ele disse o seguinte, olha, não me adore. Aham. É forte, porque, pensa, ele vê um ser poderoso de bilhões de anos, que ele entende que tem uma força muito forte, ele fala, olha, não me adore. E aí ele explica o quê? Tudo isso vem a descarga de informação, de que o importante é você seguir o seu livre-arbítrio sem esperar algum tipo de postura de idolatria. Porque ele estava mostrando que em certo patamar de evolução no universo, a idolatria é visto, não é bem como se fosse uma doença, mas como se fosse visto com uma certa imaturidade. Com certeza. E isso choca porque a maioria das pessoas humanas é o quê? Nós somos geralmente idólatras, ou crescemos em culturas ou em locais que tem esse papel de você ter uma postura de idolatria, de se curvar e de pedir a bênção. E o ser mais evoluído como ele falou, olha, não quero isso aqui não funciona. E aí outra mensagem que chocou ele é o Kelvin, que ele diz o seguinte, olha, não espere milagres por oração, porque o universo não funciona assim. O que ele quis dizer? Que as pessoas têm aquela esperança de que aconteça, só o fato de pedir vai acontecer. Mas na prática, claro, a pessoa que ela reza, ela é bem intencionada, tem uma série de vantagens, mas se toda oração funcionar, seria que nem naquele filme lá do Jim Carrey lá, que é o Todo-Poderoso, você lembra que ele faz o papel de Deus? Vou resolver aqui, vou assumir todos os pedidos e eu vou resolver. Aí todo mundo ganhava na loteria, aí, quer dizer, não funciona pedir. Então ele estava explicando, olha, o mecanismo que vocês usam não é muito eficiente, é bem intencionado, mas não é o que funciona. E aí começou a passar mensagem do tipo, olha, não estamos interessados na proteína que você come. Quer dizer, se a pessoa não quer comer nada animal, quer ser vegana, por uma questão ideológica, por ser bem intencionada, ok, legal, mas esses seres estão se lixando também para isso, como que a gente se alimenta. Porque eu acho que nenhum problema a pessoa ser vegana, o problema é ela se achar superior porque ela é vegana, né? Não, eu sou superior a você porque... Não, isso já virou um outro processo religioso. Então ele estava explicando várias coisas assim, que olha, não vai vir um arrebatamento final, o universo tem um outro tipo de processamento e tal. E quando ele estava fazendo tudo isso, o que ele fez? Ele ajudou esse rapaz, esse canadense, a ter um tipo diferente de revisão de vida. Porque na quase morte que eu falei, do nascimento até aquele instante. Ele revê tudo que ele fez, tudo as besteiras e coisas positivas e tal. Nesse caso, ele fez uma revisão existencial. Ele começou a rever todas as vidas que ele já teve, encarnado na matéria, vivendo na matéria. Então não é que você reviu uma vida por inteiro, você não reviu todas as vidas cada 100 segundos, mas ele, eu fui isso, fui aquilo, ficou vendo em cadeia, tudo que ele já vivenciou. E ele ficou chocado porque ele falou assim, olha, nem ficção científica eu poderia ter tanta imaginação de tudo que eu já vivenciei, de todos os corpos que eu já tive, todos os planetas que eu já passei. Foi uma revisão que ele ficou assim, completamente embasbacado. E aí, esse ser foi no âmago dele, ele diz que ele vai até as últimas consequências para entender quem ele era enquanto consciência, enquanto ser. E ele falou assim, olha, não ficou pedra por pedra. Tudo que eu já fui, tudo que eu sou, tudo que esse ser me entendeu, me desvendou no meu 100%. E aí que muda do estado de consciência. Daquele processo ali com aquele ser de bilhões de anos, ele muda o estado da consciência dele e de repente o que acontece? Ele se vê dentro de uma caverna. Ele falou, estou numa caverna? Cadê o ser? O que está acontecendo? Só que a caverna
era escura e ele estava flutuando dentro dela. Foi uma caverna, que aconteceu no frigir dos ovos? E viu que ele não estava numa caverna, ele estava dentro de um buraco negro, dentro do universo. Ele viu o horizonte de eventos ali, ele viu que ele ia cair dentro do buraco negro, não teve medo. Nisso veio uma energia branca, uma energia muito boa, junta com ele. E quando ele atravessa o buraco negro, desculpa, ele vai para um outro universo, que eu falei aqui que é algo raro, mas que em muitas EQMs acontece. Ele foi para um universo completamente diferente do nosso. E ele viu que até que as galáxias lá eram mais assim douradas, amareladas, eram diferentes do padrão que a gente está acostumado aqui. Então, viu muitas galáxias e falou, olha, e o que foi mais interessante, quando ele foi para esse outro universo, ele falou, agora eu estou em casa, aqui é o meu lar, aqui é onde eu pertenço, de onde eu vim. Então, isso é muito disruptivo, porque você saber que ninguém fala que é da Terra, a Terra é muito nova para a gente ter, de fato, mudado de um padrão animal para o nosso estado aqui agora. Mas a pessoa chegar a um ponto de ela ir para uma outra galáxia também é comum, você chamada transmigração, você muda de planeta. Muita gente fala disso até na própria ufologia, né? Uhum. Tem gente que muda para um planeta porque aqui ficou, a escola aqui já venceu, ela vai para desafios maiores. Tem gente que reprova aqui na Terra, né? Faz tanta besteira, reprova, vai para planetas inferiores renascer, lá passar uma temporada, né, bem ruim. Mas a transmigração de universo já é algo muito mais raro. E foi o que ele viu. Que aquele universo era antecedente a ele, né? E fazia parte. E outra coisa completamente disruptiva, e essa eu só encontrei até hoje nesse caso, que naquele outro universo ele viu que tinha muitos seres ali, luminosos, que eram, né, seres extrafísicos, né, pessoas que já faleceram, né, espíritos. E no meio deles existiam seres diferentes. Ele falou, por que esse ser é diferente? Quando de repente vem informação. Não eram seres, eram máquinas. Aí ele perguntou, uma máquina autoconsciente? Isso é possível? Ele começou a conversar com uma máquina. Olha, todo ser quando começa a entender sobre o universo, quer saber o seu local, quer saber de onde eu vim. E explicando que ele era um ser, não era humano, não era biológico, não era uma máquina, mas ele tinha autoconsciência para se manifestar como um ser, como um espírito. Isso também eu nunca vi em nenhum caso, não sei se foi uma percepção errada, mas ele conversou com um desses seres lá. E de repente, do nada, há uma mudança temporal, ele volta para o quarto onde ele estava, vê a esposa, vê a filha, e o tempo como se estivesse quase congelado, passando em câmera lenta. E ele fala, mas eu não morri, o que está acontecendo? E nisso ele começa a ver o cérebro dele funcionando. A descarga de sinapse, ele começa a ver o cérebro, uma clara evidência do cérebro ativo. E ele pensando, nossa, mas eu não estou lá, mas ele está funcionando, meu cérebro. E aí, de repente, ele percebe que o túnel de luz e aquele ser de bilhões de anos ainda estavam ali. Ainda estavam lá. E o ser só fez jogou uma mensagem telepaticamente para ele. Falou o seguinte, ó, a palavra escolha. Que é uma palavra até certo ponto forte, né? Escolha. Ele parou, refletiu e falou, ok, eu escolho não me afastar da minha família. E aí ele volta para o corpo. Então, olha que caso assim, incrível de elementos, né? Vai para outro universo, encontra seres que são autoconscientes, mas são máquinas. Quer dizer, isso eu nunca tinha ouvido falar. Tem a revisão existencial, quer dizer, ele revê não uma vida, mas revê uma cadeia infindável de vidas humanas. Encontra com um ser de bilhões de anos, né? Ele até, inclusive, se questiona no meio, mas será que isso aqui é Deus, né? Será que... Ele não chama de Deus, mas ele fala que era um ser muito antigo, né? Então, são muitos elementos, assim, que eu acho que é um caso, assim, emblemático, marcante, de que muitas coisas ainda não tem resposta para isso, que ainda vão ser provavelmente respondidas no futuro, né? Então, para mim esse foi um caso, assim, super forte, né? Outra coisa, tem muita gente que confunde essa questão de ser poderoso ou ser com Deus, e é super compreensível. Eu já vi até o próprio Wagner Borges veio aqui e falou isso aqui, né, que a gente não sabe qual é a natureza de Deus, mesmo na quase morte, mesmo uma experiência na dimensão mental, mesmo avançando o máximo que você puder fora do corpo, expandindo a sua consciência, a gente não sabe a natureza. Então esses seres que são de bilhões de anos,
São seres super evoluídos, mas ainda não são o que a gente tem como o nosso princípio de um ser onipotente, onipresente, criador de tudo. A gente não sabe o que existe, né? E esse caso fica bem emblemático nesse sentido, que era alguém... Aí detalhe, ele falava que esse ser, ele aprendia. Ele falava que ele tinha um QI de, tipo assim, trilhões talvez um QI limitado. Mas ele falava, olha, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Por isso que ele estava ali querendo, sabe, interagir. Quem é você, suas emoções, aprendendo com as emoções alheias, né? Então ele ficou impactado, tipo, olha, tem um ser dessa capacidade querendo aprender comigo, né? Querendo entender como eu funciono, mas por que eu, né? Porque... Então, um ser desse, de bilhões de anos, ainda aprendendo, ainda evoluindo, crescendo, para você ver como essa cadeia ela é complexa, né? Nesse caso, o fato dele ter a memória disso tudo é surpreendente também. Surpreendente. Ele não falou, por exemplo, quais as vidas que ele teve. Ele sabe que ele via uma atrás da outra, mas talvez não tivesse a capacidade de descrever pormenores ou um encadeamento do que ele viveu. Aonde, que planeta, em que universo, sei lá, mas ele conseguiu ter. Porque um dificultador, realmente, que você falou é muito sério. Quando você está expandido e você volta, o difícil é você grudar essa informação no cérebro e poder traduzir no nosso referencial aqui. Porque na maioria desses casos, você acessa tanta informação relevante e que você não consegue depois traduzir em palavras. Você falou de começo do universo, tem várias pessoas que relatam que têm acesso a informações muito intensas, como se fosse mesmo uma biblioteca, um banco de dados gigantesco. Ela absorve aquilo, ela compreende, faz sentido, mas quando ela volta, traduz. Não dá. Eu já tive expansão de consciência assim. De ter uma expansão e falar, caramba, olha, eu entendi tudo, mas hoje eu não consigo colocar em palavras os entendimentos que eu tive quando eu estava expandido. O cérebro de primata ele é complicado, né? Ele tem essa dificuldade aí, né? Eu tive algumas projeções astrais em que eu tive acesso a informações muito interessantes, assim. E aí eu lembro que eu voltei de uma projeção astral, e aí eram informações científicas também, de planetas, universo, buraco negro e tal. E aí eu lembro que quando eu voltei, na hora que eu acordei, eu tava lembrando de tudo. Assim, tava perfeito a memória. Eu falei, meu Deus, eu preciso anotar, porque eu vou esquecer. E aí parece que eu vi os blocos de memória se dissolvendo na minha cabeça. Aí aquilo que eu tava vívido, assim, que eu lembrava com clareza, com perfeição, segundos depois já tinha desaparecido. É isso aí. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, eu tava lembrando agora, eu já esqueci. Parece que era uma... como é que eu posso dizer assim? Era uma memória fluida. Isso. Ela tava extremamente clara, perfeita, precisa, tudo lá. De repente ela começou a dissolver. Isso. E eu falei, não, eu não posso esquecer, meu Deus, eu vou ficar lembrando. Eu vou fazer um exercício mental de lembrar tudo e vou ficar repetindo na minha cabeça para não esquecer. E ela ia dissolvendo, assim, parece que ia literalmente desaparecendo a memória. Eu falei, deixa eu anotar o que eu tenho que lembrar. Eu tô anotando isso, eu falei, meu Deus, agora a parte de antes disso e não sei o que. Eu falei, nossa, essa parte já sumiu. Sim. Parece que é uma memória que não fixa. Isso, porque quem estuda a saída do corpo sabe que a questão da memória é um ponto-chave, não é besteira. O que você falou é exatamente isso. A retenção da memória no cérebro físico, ela tem dificuldades. Tem casos que são tão marcantes que você nunca vai esquecer. Como o caso de uma experiência de quase morte, por exemplo. A pessoa nunca mais esquece aquilo, mas na maioria dos casos, quando você tem algo assim, não é tão óbvio. Por isso que se recomenda a pessoa ter papel e caneta ao lado, pelo menos um gravador, algo que ela acorde e transmita a informação. Quer ver uma coisa que as pessoas erram sem saber? A pessoa fala assim, eu nunca tive uma saída do corpo, eu não tenho essa capacidade, essa habilidade. Mas a pessoa acorda todo dia com o despertador. Plá, plá. Você que passou por isso, imagina você acordar com barulho alto. O que vai acontecer com a memória? Já era. Você pode ter tido uma experiência extraordinária na noite. Acordou assustado, você vai ter problema. Entendeu? Por isso que, olha que legal, tem outras ferramentas hoje em dia. Você pode acordar com músicas muito sutis que vão gradualmente aumentando sem dar susto. Tem até um dispositivo que eu achei bem legal,
que é você tem um despertador luminoso. Já viu falar disso aí? Você compra no AliExpress, na Amazon, um despertador de luz. A Philips, tem várias marcas que fazem. E o que acontece? Por exemplo, digamos que você coloque para despertar às 6 da manhã. Quando vai dar, por exemplo, 5h20, ele começa a acender a luz gradualmente. Começa com uma luz vermelha, simulando a luz solar. O que isso vai fazer? Isso vai atuando nos seus hormônios da noite, no seu ciclo do sono, e você acorda. De repente, quando você acorda, é quando está no pico da luz e você não acorda, sobressalta. Quando você olha para o relógio, é exatamente o horário que você acordou, mas aquela luz foi gradualmente te trazendo, sabe, de uma forma sutil. Isso é muito positivo. Então, a questão da memória, ela é muito séria, ela pode, de fato, ser um grande atravancador, né? Agora, eu posso contar outra experiência aqui sobre a questão de Jesus e tudo mais? Já embalando? Claro. Mas eu tenho que fazer certas observações aqui. Primeiro, vou divulgar a parceira aqui do canal, que é a Insider. Eu estou usando aqui a Tech T-Shirt, que é essa camiseta tecnológica que você não precisa passar, ela não amassa, ela também não desbota. Isso é fenomenal. Você pode lavar quantas vezes for, independentemente da cor, e ela não vai desbotar. Sem contar no sistema anti-odor. E não acho que é apenas roupa masculina, não. Tem roupa feminina, tem cueca, tem de tudo. Dá uma olhada no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui. E usando o cupom do canal, que é Dimensão Mental 15, você vai ter 15% de desconto nas suas compras. Olha só, 15%. Então, ajude o canal e também você vai poder ter aí um produto de qualidade. Então é isso, e agora voltando ao nosso vídeo. Agora, eu posso contar outra experiência aqui sobre a questão de Jesus e tudo mais? Já embalando? Claro. Mas eu tenho que fazer certas observações aqui. Primeiro, existe algo na experiência fora do corpo e nas experiências de quase morte que foi chamado de psicoteca. O que é psicoteca? É uma biblioteca de vidas. Tem a ver com registro acástico, que o pessoal vai falar aí no chat? Claro que tem tudo a ver com questão de memórias, mas existem locais que literalmente, em vez de você pegar um livro e ler o que alguém escreveu, tem um arquivo ali de tudo que a pessoa viveu em vida. Se você pegar esse arquivo, você revive como se fosse em primeira pessoa tudo que a pessoa passou, as raivas, as abnegações, os sacrifícios, tudo. E isso existe porque as consciências são estudadas, você pode acessar, enfim, não existem segredos. Quem está ouvindo é uma informação chata para você. Você faz aquele negócio escondidinho, você acha que ninguém está te vendo? Meu amigo, está tudo registrado. Outra pessoa, você já morreu, renasceu, alguém pode ir lá acessar exatamente o que você viu, o que você fez, tá? Não tem segredo em outras dimensões. Então tem a psicoteca, essa biblioteca que são de informações. Agora, outro ponto que eu tenho que falar antes desse caso. A ideia aqui não é ofender ou trazer uma informação que machuque as pessoas, até porque talvez 1/3 da humanidade tenha Jesus como sendo um sinônimo de Deus, sinônimo do poder máximo existente, né? Mas, como eu falei, a ela é polêmica porque ela mostra que existem seres até mais evoluídos que Jesus, né? No universo. Nesses milhões de planetas que tem por aí, tem ser muito mais evoluído. Ele é um cara fora de série, top, mas... Por que eu estou falando isso? Porque a experiência que foi passada aqui foi por um americano chamado Wayne, e ele acessou o quê? Esse banco de memórias, e ele viu, supostamente, como foi a vida de Jesus em primeira pessoa. Agora, fica aqui a observação, não quer dizer que é uma verdade absoluta, pode ser que haja algum processo de equívoco, enfim... Tá? Não queira achar também que tem que levar sempre o senso crítico esse tipo de vivência. Agora, o que o Wayne viu? Primeiro, ele estava empurrando um carro ali que estava um problema lá nos Estados Unidos, teve um acidente, bateram nele, ficou imprensado entre os carros, né? Foi para a emergência lá, ele se viu, ele acordou na emergência, viu o estado dele, lembrou do que aconteceu no acidente de carro, falou, olha, vou morrer, não tenho o que fazer, estou nas minhas últimas, né? E naquele momento de vou morrer, não vou morrer, de repente tudo some. Ele fica completamente no escuro, numa dimensão escura, caindo, ele está caindo. E ele percebe um ponto de luz. Quando ele vê aquele ponto de luz, ele vai até o ponto de luz. E quando ele chega lá, na verdade ele percebe que ele está ali
naquele ambulatório ainda, vendo tudo de cima. Ele tá vendo o corpo dele deitado na maca, ele tá vendo os médicos, ele tá vendo tudo de cima. Ele fala, pô, mas então eu morri, porque eu tô ali e tal, mas ele num estado de acalmia, de uma paz assim absoluta. Morri, mas tá tudo bem, o que eu faço agora, tal. De repente chega um ser, radiando muita energia para ele, como se desse um abraço nele, né? E diz assim, olha, tá tudo bem, vou te levar para um lugar. E ele leva ele para um local extrafísico, uma outra dimensão, muito mais sutil, muito mais evoluída. E ali ele encontra o chamado Rio da Vida. É um termo que ele deu, Rio da Vida. Uhum. E eu achei uma coisa muito interessante porque naquele rio, não era um riachozinho, era um rio realmente grande, um rio imponente, né? Passaram informação para ele que cada gota daquele rio era uma existência de alguém nessa dimensão material, nessa vida humana. Uhum. E o rio parecia ser prateado, mas quando ele olhava a gota, como se cada gota tivesse todas as cores ali. Para nós, Diamante. para nós é difícil pensar nesse sentido, mas fora do corpo era muito óbvio para ele isso, essas cores e que havia uma unidade. Cada gotinha era uma existência específica, mas que tudo ali, o rio, fazia uma alusão àquela questão de que todos somos um. Quer dizer, somos individualidade, mas estamos no mesmo fluxo do cosmos, da evolução, da existência e tudo mais. Então fazia visualmente era muito impactante perceber esse sentido de união, né? Apesar de cada um ser um indivíduo, um universo íntimo. Só que esse ser mostra para ele o quê? Uma vida onde supostamente seria a de Jesus de Nazaré. E se vendo em primeira pessoa. E primeiro, ele percebeu que existem certas distorções históricas. Por exemplo, o nome dele não era Jesus, era parecido mais com José. Uhum. Outra coisa, os pais deles tiveram uma gravidez natural, não teve intervenção divina. Aí a gente pode depois se questionar, será que teve mudança histórica? Será que colocaram isso para aumentar? Enfim, não sei. O humano é complicado, historicamente falando. Mas ele percebeu que era um casal normal. E os detalhes que ele colocou que são muito interessantes de se questionar é que o parto dele foi super complicado e ele passou por uma EQM enquanto recém-nascido. Ele conseguiu expandir a mentalidade, ele viu a vida após a morte, ele viu um monte de coisa. E quando ele volta, ele cresce sabendo que ele teve essa experiência. E dizem que foi muito sofrido, segundo essa percepção dele, que ele era uma criança que sabia demais. E ele foi crescendo falando para os outros, não precisa temer a morte, a vida é eterna, a gente não vai morrer. E começou a falar já do que ele vivenciava enquanto ele percebeu, enquanto ele resgatou aquelas memórias do parto que foi difícil, né? Depois ele coloca que ele começou com o passar do tempo a agregar um certo grupo de seguidores que estavam dele e alguns seguidores começaram a querer que eles fundassem uma religião para tirar os sacerdotes judeus que estavam dominantes naquela época. Então esse ser, Jesus, o José, enfim, achou uma ideia muito radical, muito ambiciosa, expulsou essas pessoas do grupo, falando, não vai fundar religião nenhuma. Vão ficar aqui falando o que é o correto e tal. E esses que foram expulsos, 5 deles conspiraram contra ele com os romanos. Então não foi um, foram 5. E esses 5 fizeram ele ser preso e pela visão dele, vamos colocar assim, ele não foi crucificado, ele foi enforcado porque ele era um prisioneiro completamente irrelevante. Ele não tinha muitos seguidores, Roma simplesmente enforcou ele e ele viu que quando ele foi enforcado, ele não tinha paciência de deixar o dia inteiro. Então, viram que ele morreu, o cara foi lá, apressadamente o romano, foi lá, cortou a corda, já tá morto. Os seguidores pegam o corpo dele, ele consegue voltar à vida, ele passou pela segunda experiência de quase morte, onde foi muito mais profunda, onde ele reviu, não falo o que ele viu, mas talvez tenha tido expansão de consciência, se viu unido com o universo, talvez coisas nesse sentido, que também são muito comuns. E aí ele passa por aquilo, né, tem uma expansão, e aí ele volta, e aí os seguidores falam que essa é a segunda vinda dele na Terra. E ele passa o restante da vida fugindo daqueles que conspiraram contra eles, mas ele estava muito debilitado, ele não conseguiu viver muita coisa além daquilo e acabou falecendo logo depois.
E alguém pode se perguntar, pô, mas quer dizer que ele não chamava isso? Não foi um traidor, foram 5? Se essa história é factível ou não, quem sabe ter outras pessoas poderem ter acesso a isso de uma forma não apaixonada, porque às vezes quando a pessoa adora muito uma certa linha, ele quer colocar, ele quer confirmar aquilo que ele acredita, né? Mas talvez uma pessoa mais aberta, e fica o convite, por que não? Às vezes acessar uma vida dessa e ver o que é fato histórico, o que não é. Agora, quando eu vi esse relato desse americano, eu falei, olha, é muito impressionante, porque primeiro que uma figura histórica passar por 2 quase mortes, será que isso explicaria essa espiritualidade precoce? Explicaria um monte de coisa? Olha, aí eu volto a dizer, não sei, fica aberto a questão, mas quando ele viu isso de Jesus, a experiência dele não acabou. Só para finalizar, ele volta para o rio da vida, né? E ele resolve tocar. Quando ele toca, ele literalmente consegue, aí ele tem uma expansão da consciência dele, ele vê planetas, ele vê dimensões, ele vê outros universos também, além do nosso. Ele não sabe, veja, outro universo, do título que a gente falou, de outras galáxias, outros Big Bangs, outras realidades, ele consegue ver uma infinidade, ele consegue perceber que o nosso mundo aqui ainda é uma visão muito precária do que de fato esse cosmos gigantesco, né, de fato é. E não como se não bastasse isso, ele também expande a consciência dele, e aquele ser que estava ajudando, aquele ser de luz, ele faz uma profunda, vamos dizer assim, uma profunda conexão com ele para mostrar tudo o que ele podia ainda entender da realidade, da consciência, né? E de coisas assim. E depois ele acaba, então, retornando para o corpo dele. Então, veja, experiências como essa mostram que a gente pode acessar realidades que às vezes são surpreendentes. E aí eu fico a pergunta, será que realmente teve... Porque a gente sabe que teve manipulação histórica, né? Claro. Questão de bíblica e tudo mais. Mas até que ponto o que ele vivenciou é a mais pura realidade ou ele também distorceu? Porque às vezes pode ser alguém, a gente não sabe a realidade dessa pessoa, pode ser que ele seja uma pessoa antirreligiosa, que tem algum tipo de, né, de contrariedade e usou às vezes o não gostar desse processo para poder dar uma visão diferente. Mas o fato é questionar nunca é um erro. Mesmo que se trate de Jesus. E outra coisa, pessoas encontram fora do corpo supostamente Buda, Krishna, tudo que é entidade famosa, próprio Jesus, muita gente fala, eu vi Jesus na minha quase morte. Então esse tipo de ocorrência tem. Agora, o que se sabe também é que muitos amparadores, muito ser de luz, ele se transfigura. Ele muda a aparência dele para agradar a pessoa. Porque vai ajudar no recado. Ele não importa se é Jesus ou não. Se aquela pessoa vai absorver melhor aquilo, vai mudar a vida dele, vai ter uma nova perspectiva, se precisar mudar a aparência, eles mudam. Não é de zombeteiro, não é de má intenção. Por isso que é difícil você saber. Você viu Jesus? Realmente pode ter sido Jesus histórico. Você viu, ok. Ou pode ser que foi alguém transfigurado para a mensagem ficar mais poderosa para você. E esse questionamento é preciso ser feito, tá? Então, muitos seres tidos como famosos são encontrados, são vistos, mas era ele mesmo, não era, né? Isso tudo é importante a gente poder pensar e analisar. Então é um caso assim realmente muito emblemático, né, que fala sobre a nossa história, né? Outra coisa, o pessoal que vem aqui, inclusive, ou quem adora, que está nos ouvindo, que adora ufologia, gente, o que tem de relato ufológico, de gente na quase morte que vai para outro planeta, que vê ser alienígena, uma comprovação que é fortíssima. A vida humana é uma vida, não vou dizer miserável porque a gente tem valor, mas a nossa vida é uma poeirinha dentro de uma infinidade de planetas com vida no universo. Tem vários casos de pessoas que saem, vai para o planeta, vê ser completamente diferente. E eu falo só dos Greys famosos, não, tem de tudo. De ser que parece inseto, de ser que parece polvo, baleia. Tem uns que a gente fica até tentando forçar animal para juntar porque não tem nem referencial humano. Acontece demais. E isso que eu vejo que é uma das vantagens de você aprender a sair do corpo. Inclusive lá no Dimensão Mental, na minha área de membros, eu ensino as pessoas a saírem do corpo. Eu ensino as técnicas aprofundadas para você ter suas experiências. Imagina, por exemplo, um físico que pode sair do corpo e estudar um astro de perto. Ou um ufólogo que pode sair do corpo e ir até o objeto de estudo dele e estudar. Até porque
existe um tipo de saída do corpo chamada exoprojeção, que é quando você sai do planeta Terra, e é completamente viável. Você não tem um limite para onde você pode ir. Eu até falei aqui, você pode ir para outro universo, você não vai morrer, você não precisa ter medo. Então você sai, vai numa realidade aonde você quer entender, ou que você quer descobrir algo que seja transcendente, que seja disruptivo na sua vida, você vai até lá, vê e volta com a informação. Então, para quem estuda qualquer objeto, pensa qualquer coisa que a gente pode estudar, você pode se aprofundar pela saída do corpo. Ah, não, eu sou geólogo, gosto de estudar pedra. Você pode, porque a consciência fora do corpo ela pode ficar enorme, ela pode ficar diminuta, pequena. Você pode diminuir e ir até um subsolo, você pode ir até uma caverna, um local inacessível. Você pode dar um núcleo da Terra indo até lá. Olha, não tem limite. É como se você... Quem gosta de... Lembra do Watchman, do Dr. Manhattan? Fora do corpo, a gente é o Dr. Manhattan. Você pode crescer, você pode atravessar paredes, você é indestrutível, você... A gente é o Dr. Manhattan. Se quisesse ainda fica azul igual ele no filme lá, sabe? Essa é a beleza. Não precisa ter medo. Você vai fora do corpo, você tem outros poderes e capacidades que você nem sabia que você poderia... Então eu quero... Tem aquele filme, por exemplo, Jumper, que ele pensa num lugar e ele aparece lá. Fora do corpo é assim, eu quero estar em tal lugar, você aparece. Eu quero na Lua, eu quero não sei o quê. Gente, o que você pode desenvolver e fazer fora do corpo é praticamente ilimitado, assim. De estudo, de pesquisa. Então, qualquer área que você queira desenvolver, se você focar e aprender a fazer isso, claro, leva-se tempo, não é em uma nem 2 semanas. Alguns podem desenvolver mais rápido que outros, mas é uma ferramenta, assim, extraordinária, né?